estratégia que a gente pode utilizar para agilizar nosso tempo de desenvolvimento é o seguinte, é a técnica de dividir para conquistar. Independente da história, da tarefa, do problema, do que você precisar fazer no seu dia a dia como desenvolvedor, pega esse problema maior e quebra ele em várias peças pequenas para você, de fato, conseguir fazer entregas mais consistentes e incrementais. Tá? Então, você precisa pensar nele, toda a história, todo problema que você precisar resolver, você precisa pensar nele como um quebra-cabeça. Ou como um Lego, né? Como um Lego fica até melhor. Quando você pega um Lego para montar, o manual dele, ele é incremental e parte por parte, né? Então, parte por parte, ele da menor pecinha até você construir de fato a estrutura toda que você está imaginando. Imagina se o manual fosse de uma página só, né? Você abre o manual ali e ele tá, só mostrando de modo genérico. Não é assim que funciona. As pecinhas são pequenas e elas estão colocadas ali, uma depois da outra, ali, uma encaixando na outra, vai sendo feito ali uma parte incremental para você conseguir implementar essa solução de forma evolutiva e não precisar ficar indo e vindo também na aplicação dessa solução. Então vamos imaginar, quando alguém vai construir uma casa, a pessoa não constrói primeiro o telhado para depois colocar a parede, né? Primeiro tem que construir a parede para depois a gente colocar o telhado. Por quê? Tem que ser feito de forma incremental e evolutiva sempre. É a mesma coisa que você tem que pensar quando você estiver desenvolvendo. Então, por exemplo, se você vai desenvolver uma história, uma aplicação de ponta a ponta, ou você começa, por exemplo, pelo front-end, vai até o back-end, ou você começa do back-end, da ponta mais extrema, até o front-end. Por exemplo, se vai ter conexão com o banco de dados, começa pelo banco de dados e vai vindo até o front-end. Porque se você for começar pelo meio, vamos supor, você tem que construir back e front, mas você começa ali pelo meio, então você vai começar lá, sei lá, fazendo a validação dos dados que vem do back-end, depois vai precisar lá no front-end, depois vai precisar voltar lá para o back-end para fazer a persistência, depois vai precisar ir para o front-end de novo para validar, para colocar o campo. Você vai acabar se perdendo aqui nesse meio do caminho, vai ficar mais difícil de você conseguir fazer essa implementação. Então pensa sempre nisso, divide a tua entrega em partes pequenas e incrementais, em uma sequência que faça sentido, para você não fazer como a gente comentou aqui, né? Construir uma casa começando pelo telhado e nem pensar ali em construir o Lego começando pelas partes que não fazem sentido serem iniciadas por ela. Então, vamos pensar sempre nessa linha de incremental e evolutivo, tá? Se você vai fazer algo de aplicativo, começa lá pelo front do aplicativo, então, e vai seguindo até o back-end. Ou se você prefere começar pelo back-end, começa de uma outra extremidade ali, se vai ter uma integração e tudo mais, começa dessa ponta e vem subindo até chegar na parte do front-end, ali na camada que você vai parar o teu desenvolvimento. Então pensa sempre nisso, incremental e evolutivo, divide um problema grande sempre em problemas pequenos, de forma sequencial e que faça sentido para você não ficar perdido ali de vindo e correr risco de esquecer alguma coisa. I don't wanna let myself down.